Olá pessoal, aqui quem está falando é Firmino, do curso de Computação, Polo Natal da UFESA. Como os docentes responsáveis, nós temos o professor Bruno Monteiro e Alex Velasco. Então, iremos apresentar nesta videoaula um mini tutorial sobre como calcular o IMC e utilizar a função PROC-V. O IMC quer dizer Índice de Massa Corpórea e PROC-V. Muito bem, já temos uma tabela com as informações, né? O nome das pessoas, a idade, a altura, os seus respectivos pesos. Então, pessoal, o que é IMC? IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, como é que calcula isso? Igual o peso que tem nessa célula D4 dividido pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado é a altura, uso circunflexo, ao quadrado, né? Ele elevado ao segundo. Feito isso, eu vou puxar aqui pela alça de preenchimento. Já trouxe o resultado. Acontece que eu tenho um valor de MC e eu quero o resultado. Mas como é que é esse resultado? Esse resultado eu quero trabalhar com relação a essa tabela aqui embaixo. Então observe que eu tenho uma tabela informando os dados do IMC. Ou seja, se o IMC do cliente, da pessoa que for 0, né, vai ser muito magro. Ou seja, se for 19, normal. Ou seja, muito magro vai ser de 0 a 18. 19 normal, 25 sobrepeso, 30 obeso e 40 obesidade grave. Então eu quero, através dessa tabela, dizer qual o resultado obtido aqui. Só que eu não quero fazer isso manualmente, que não é correto. Eu vim aqui olhar para 28,8 e dizer 28,8 é sobrepeso. Não, eu quero que através da função PROC-V. Então como é que eu faço isso? Então igual PROC-V, abre parênteses. Então o que é que faz essa função? Procure na vertical. PROC-V quer dizer procure na vertical. O que? Um argumento, o valor procurado, ele vai procurar esse valor aqui que já foi obtido, MC, ponto e vírgula, dentro de uma matriz tabela. Pessoal, um detalhe importante, sempre que tiver PROC-V, necessariamente vai ter que estar uma tabela de dados, um banco de dados. Então, PROC-V, esse valor procurado, ponto e vírgula, vou selecionar essa tabela. Como eu não quero que essa tabela mude de endereço, eu já vou bloquear pressionando o F4, pessoal, aqui, ó. A gente já estudou em outro momento, F4. Ponto e vírgula, e o outro argumento, o número do índice da coluna. Ora, como é procure na vertical? Procure na vertical o quê? Esse valor procurado, ponto e vírgula, dentro da tabela matriz, ponto e vírgula, o índice de coluna. Não é PROC-V, pessoal, na vertical? Dentro dessa tabela, qual é a coluna que apresenta o resultado? Dentro dessa tabela, se você observar, temos a coluna 1 e a coluna 2. Portanto, número 2. Depois de ter feito isso, basta fechar o parênteses, Enter. Aí eu venho aqui e puxo pela alça de preenchimento. Então, observe que, vamos tirar a prova aqui, ó, sobrepeso. Sobrepeso, 28,8. Exatamente isso. Ele está entre 25 e 29,9. Tá vendo? Sobrepeso. Um outro exemplo aqui é sobrepeso aqui, ó. Sobrepeso também está entre 25,8. Vamos ver outro aqui, ó. Muito magro. Por que muito magro 18,6? Não é zero aqui, mas observe que entre 0 e 18,9 ele vai ser muito magro. Então, portanto, já temos o resultado. Tá? E para finalizar, como seria para descobrir se aquela pessoa precisa fazer regime ou não? Muito simples. Utilizaríamos o que? Utilizaríamos o teste lógico. Então, igual se, abre parênteses. Então, para fazer regime, é a partir de sobrepeso, concorda comigo? Se ele estiver muito magro e normal, ele não precisa fazer regime. Portanto, a gente vai olhar para o valor aqui da tabela, ó, sobrepeso. Tá? Então, se essa célula aqui, né, se essa célula aqui, na verdade, o valor do IMC for o quê? Tá? Se for maior ou igual ao que, pessoal? Maior ou igual a 25, você concorda que ele precisa, ponto e vírgula, com a ação verdade? Sim, ele precisa fazer regime. E se não for verdadeiro, ponto e vírgula, ele não precisa fazer regime. Concorda? Se é 4, essa célula aqui, tiver um valor maior ou igual a 25, tá?
ele precisa fazer regime, porque maior ou igual a 25, ó, sobrepeso, obeso, obesidade. Caso contrário, não. Enter, venho aqui e puxo. Tá? Então precisa, normal não precisa, obeso sim, normal não, não, muito magro não, obeso sim, normal não, sobrepeso sim, obesidade sim, obesidade grave sim. Então pessoal, era só isso. Eu agradeço a todos, então todos uma boa noite. Obrigado, tchau, tchau.